Amós, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler juntos essa passagem bíblica. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Por que as calamidades acontecem? Por que aconteceu isso no Rio Grande do Sul? Por que as calamidades estão acontecendo em várias cidades, em vários países do mundo? Qual é a razão de tudo isso, meus irmãos? É isso que eu quero pensar com vocês. Por que acontecem as calamidades? Eu vou apresentar nessa noite o que eu não fiz pela manhã, pelo pouco tempo que eu tinha de ministrar. Vou apresentar alguns exemplos de calamidades que nós encontramos na Bíblia. E depois nós vamos compreender o que nós devemos fazer diante das calamidades. Então eu peço que você me acompanhe com atenção, para que a gente possa, dentro desse tempo que nós temos, compreender o que a Escritura fala sobre as calamidades que acontecem no mundo. E depois de nós meditarmos e examinarmos as passagens bíblicas, nós vamos concluir que as calamidades, elas acontecem porque Deus é justo. As calamidades acontecem porque Deus está aplicando a sua justiça. De vez em quando você vai encontrar uns ateus aí, até mesmo alguns crentes, fazendo a seguinte pergunta: ora, se Deus ele é bom, por que o mal existe? Na verdade, eles deveriam fazer a seguinte pergunta: por que Deus permite as calamidades? Por que o mal ocorre? Você vai perceber que as calamidades, as tragédias, o sofrimento humano não comprometem em nada a bondade de Deus. Pelo contrário, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai entender que, na verdade, as calamidades, as tragédias que ocorrem na vida só mostra a soberania de Deus e a sua justiça. Só revela que Deus é um Deus soberano, está no controle de todas as coisas. E é um Deus que disciplina, por ser justo, disciplina o seu povo, disciplina as nações, porque Ele é justo. Deus, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus é um Deus justo. E eu vou mostrar isso para vocês por meio das passagens bíblicas que nós vamos meditar nessa noite. A Escritura nos mostra, irmãos, que Deus aplica o seu juízo por meio das calamidades. Como é que Deus pune? Como é que Deus castiga? Como é que Deus disciplina? Há uma corrente teológica que diz, que é da teologia da prosperidade, que Deus não castiga ninguém hoje, que Deus não disciplina ninguém hoje. Provavelmente as pessoas que abraçam essa teologia não estudaram a Bíblia toda, porque de Gênesis a Apocalipse nós encontramos Deus castigando, punindo, disciplinando. Você pega Gênesis e você vai ver Deus disciplinando. Você pega Apocalipse e você vai ver Deus disciplinando. Você vai ver castigo de Deus no Gênesis até Apocalipse. Na Escritura, Deus ele é amor, mas Deus também é justo. Você vai ver que a justiça de Deus não compromete o amor de Deus e vice-versa. O grande problema do ser humano é que ele não consegue entender a razão da maldade, a razão do mal, a razão da calamidade. Então a gente vai compreender hoje por meio da palavra de Deus. Então fique esperto, preste bastante atenção, para que você possa aprender aquilo que a Bíblia fala sobre as calamidades. Começando por esse texto que nós acabamos de ler, fica claro para nós aqui que o nosso Deus, Ele usa as calamidades para punir os rebeldes. Deus traz calamidade a uma cidade. Amós capítulo 3, versículo 6, faz uma grande indagação: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Para você entender melhor essas duas perguntas, eu vou ler a versão NVT, que eu julgo uma das melhores. NVI, NVT, NAA, no meu entendimento, são uma das 3 melhores traduções para a gente poder entender melhor o texto. Então, olha o que a NVT diz: quando a trombeta soa alarme, o povo não fica assustado? Sim, a trombeta naquela época, ela era soada exatamente para o povo ficar alerta, o povo se estremecer. Acaso
a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Meus irmãos, Amós nos mostra, nos ensina que não acontecem calamidades em uma cidade sem a permissão de Deus, pois o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, coisa que o profeta vai dizer nos versículos posteriores. Isso então sugere que quando ocorrem desastres ou calamidades, como aconteceu no Rio Grande do Sul, há uma razão divina por trás deles. Há uma razão por trás dele, uma razão divina. E muitas vezes isso é anunciado ou previsto através dos profetas de Deus. Você vai encontrar diversos profetas de Deus predizendo calamidades, desgraças, destruição, opressão sobre o povo, sobre as nações vizinhas. É Deus usando profetas para avisar o povo que se eles não se arrependessem, eles iriam sofrer com calamidades.